Olá, eu sou Adriana Tosse, estilista responsável pela criação e desenvolvimento da linha feminina da Demilos e vou explicar como nascem nossos produtos. A criação e o desenvolvimento de novos produtos passa por uma série de etapas até a seleção dos futuros lançamentos. A primeira etapa é a pesquisa de tendências, que podemos dividir em pesquisa externa e interna. Na pesquisa externa, buscamos informações relevantes do mercado de lingerie, no Salão Internacional da Lingerie, nas principais marcas de lingerie nacionais e internacionais, através dos nossos principais fornecedores de matéria-prima e em sites especializados em pesquisa de moda. Já na pesquisa interna, buscamos compreender os desejos das nossas consumidoras através das sugestões, elogios e reclamações que recebemos via saque e, principalmente, avaliando o comportamento das vendas de cada produto. Com o foco nas demandas e oportunidades identificadas nestas pesquisas, partimos para o desenho do novo produto. A partir do desenho inicial, são criados os primeiros moldes, sempre no tamanho 44 ou M. A primeira peça piloto é confeccionada e avaliamos a sua vestibilidade. Todas as peças pilotos são vestidas em usuárias que estejam com medidas corporais 44 ou M, de acordo com a nossa tabela de medidas. Neste ponto, realizamos uma reunião com desfile para diretoria, marketing e engenharia, onde diversas peças pilotos são apresentadas e as melhores são selecionadas para lançamento. A partir da aprovação da diretoria, passamos para as etapas de aprovação do produto e liberação para a produção. Primeiro realizamos todos os ajustes necessários na modelagem do tamanho base, sempre com foco na vestibilidade. Ajustado o molde e a peça piloto, iniciamos a digitalização deste molde base e criamos digitalmente a graduação ou decalagem de todos os demais tamanhos do modelo. Mais uma vez, montamos uma peça piloto de cada tamanho e avaliamos em usuárias que correspondam a cada tamanho da nossa tabela de medidas corporais. A partir desta avaliação de vestibilidade, realizamos os ajustes necessários nos moldes e na confecção de novas peças, até que o modelo esteja vestindo bem em todos os tamanhos. Após esta etapa, são confeccionadas, em média, 7 peças de cada tamanho para a realização de testes de uso. Estas peças são distribuídas para diversas usuárias, junto com um questionário que as orienta a usar e lavar a peça o máximo que puderem durante 10 dias e questiona o que elas acharam da peça, sob diversos aspectos, como adequação do tamanho da peça ao corpo, conforto, qualidade, durabilidade, beleza e facilidade de uso. Com o teste de uso, podemos resolver problemas de qualidade e possíveis desconfortos que surgem somente com o uso prolongado da peça. Apesar de todo esse empenho na criação de produtos que não só encantem pela beleza, mas que, principalmente, proporcionem a vestibilidade adequada para cada tamanho, observamos que a grande maioria de nossas usuárias usa o tamanho errado, o que impede que elas sejam beneficiadas pelo conforto e suporte adequados para o seu tamanho e biotipo. Os motivos são os mais variados e existe uma grande resistência em identificar o tamanho correto
através da fita métrica. Mas somente desta forma poderemos indicar com maior segurança o tamanho que se encaixará adequadamente à usuária. A tabela de medidas adotada pela Demilus segue o padrão em que a proporção entre a medida embaixo do busto e a medida do busto é a da maioria das mulheres brasileiras, ou seja, a tabela de taça B. Mas esta não é a única tabela que existe, pois existem diversos biotipos corporais entre as mulheres e a diferença entre estas duas medidas pode variar muito de mulher para mulher. Mulheres com medidas de taça A, ou seja, com pouco seio em proporção à sua medida de tórax, podem adequar um modelo de taça B com a ajuda de um extensor. Assim, ela pode usar um sutiã correspondente à sua medida de busto e aumenta a base do sutiã com o extensor. Já mulheres com medidas de taça C, ou seja, mulheres com muito seio em proporção à sua medida de tórax, já não conseguem se adequar à taça B satisfatoriamente. Para essas mulheres, indicamos o uso de formatos específicos para o seu biotipo, disponíveis em nossa linha Taça C, onde as taças são mais amplas que os modelos de nossa linha tradicional. Além das diferenças de biotipos mais evidentes, que são claramente identificadas pela fita métrica, existem mulheres cujas diferenças são mais sutis e que o biotipo não se adapta ao tamanho indicado pela tabela de medidas. Nestes casos, somente a experimentação de 2 ou mais tamanhos pode indicar o que melhor se adapta ao seu corpo. Muitas mulheres usam lingeries do tamanho errado. Essa distração pode causar diversos problemas de saúde. Além de estragar o seu look. Para descobrir qual o tamanho certo da sua lingerie é super simples. Você só vai precisar tirar suas medidas. Agora é só olhar a tabela de tamanho no nosso site, na revista Demilus ou na etiquetinha que vem em cada produto Demilus e ver qual é a melhor opção para você. Também preste atenção ao vestir corretamente o sutiã. As alças devem ser ajustadas para dar sustentação aos seios, sem machucar os ombros. A regulagem deve ser usada para que o cós fique firme, sem apertar ou marcar as laterais. Os seios devem ser ajeitados dentro das taças e o movimento é o da lateral para o centro e para cima, acomodando o aro mais para fora, para não machucar o seio e nem dividi-lo. Fique atento ao seguinte detalhe: se o tamanho do seu busto, indicado na tabela, for menor que embaixo do busto, escolha um sutiã do tamanho do busto e use com um extensor. Se as suas medidas forem o contrário, o indicado são os sutiãs taça C. E se tiver diferença entre as medidas do sutiã e calcinha, é só prestar atenção e comprar as peças nas medidas adequadas. Viu como é fácil? Cada corpo é diferente, então tenha certeza de usar sempre os tamanhos adequados. Celebre seu corpo de um jeito mais confortável. As principais consequências do uso incorreto do sutiã são aros dos sutiãs dividindo e marcando a lateral dos seios, decote do sutiã dividindo e marcando o alto e o entre-seios, cós do sutiã dividindo e marcando o tórax e cós do sutiã subindo no meio das costas. O uso de um sutiã apertado, além de provocar desconforto, prende a circulação, cria marcas corporais e ressalta gordurinhas.
O uso de um sutiã largo também pode provocar desconforto por não ser capaz de dar o suporte e sustentação adequados. O exercício da experimentação é uma excelente maneira de compreender como funciona a tabela de medidas corporais e conhecer como as mulheres podem se beneficiar do seu uso. A ideia é que o exercício seja realizado em grupo, para que se possa vivenciar, além da sua própria experiência, outras experiências muito diferentes com mulheres de variados biotipos. Antes de iniciar o exercício, perguntamos a cada usuária de Milos que tamanho de sutiã costuma usar e se já conferiu o tamanho indicado pela fita métrica. Depois, passamos a fita métrica na base do busto, com a fita bem ajustada ao corpo, mas sem apertar, mantendo a fita paralela ao chão. Esta medida nos indica o tamanho do sutiã da usuária. Em seguida, passamos a fita métrica no meio do busto, sempre mantendo a fita paralela ao chão. Esta medida nos indica a letra da taça da usuária. Após identificarmos o tamanho indicado pela fita métrica, checamos se a usuária está usando o tamanho correto. Além da escolha do tamanho correto, é muito importante que a peça seja vestida e ajustada corretamente ao corpo. Ao acomodar a peça junto à base do busto, escolher a regulagem do colchete que deixa a peça firme no corpo, mas sem apertar. Não deixe as costas do sutiã nem muito alta, nem muito baixa. Posicione-a paralelamente ao chão, na direção da base dos seios. As alças devem ser reguladas de forma a dar sustentação aos seios, mas sem cortar os ombros. Alças frouxas e caindo dos ombros não dão suporte nenhum aos seios. Acomode os seios dentro das taças do sutiã, primeiro trazendo a lateral do seio para o centro da taça e para cima. Depois ajuste o decote. O tamanho adequado é aquele que a base fica firme abaixo do busto, sem apertar. A taça contorna todo o seio, abraçando-o sem dividir ou marcar. No caso dos sutiãs com aro, o aro deve contornar o seio por fora e se apoiar no tórax, e nunca se apoiar sobre o seio. Os benefícios de usar uma peça no tamanho adequado são muitos. Maior conforto e segurança ao longo do dia, visual sem gordurinhas ressaltadas e peças que duram muito mais. Com isso, podemos melhorar nosso atendimento ao cliente, reduzindo o número de trocas, fidelizando consumidoras realmente satisfeitas e com autoestima elevada.